Então, pessoal, nesse vídeo eu vou falar como é que eu fiz meus primeiros 100 mil na engenharia. É um pouco diferente aqui, eu trouxe um quadro pra gente falar nesse vídeo. Aqui eu vou estar fazendo vídeo em cima disso, inspirado muito pelo meu querido amigo Jonas Castro, que trouxe o conceito dos quadros brancos pro YouTube. Então eu peguei um quadro e decidi trazer aqui um pouco da minha trajetória. A ideia é mostrar como eu fiz meus primeiros 100 mil com o meu negócio na engenharia. Então, eu não vou incluir etapas de estágio, etapas que eu trabalhava antes na faculdade para outras pessoas, não vem ao caso aqui incluir isso, foi uma construção para chegar até aqui, mas eu quero fazer um vídeo, eu posso fazer, né? Tô devendo esse vídeo até para falar de entrevistas de emprego, como é que eu fazia na época de estágio para me destacar em entrevistas. Eu vou falar um pouco depois da minha trajetória de faculdade, quais estágios que eu fiz, onde que eu aprendi. Para esse vídeo, eu quero focar nisso aqui, vamos falar do meu negócio e como eu cresci ele tão rápido, vamos botar assim, e dar algumas perspectivas e mostrar para vocês que não foi tão rápido quanto parece. Então eu rabisquei aqui, né, mês a mês, como é que foi minha receita. Na verdade, aqui tá já o lucro líquido, né? Quanto que eu botei no bolso a cada mês, porque é isso que importa, né? Não vamos falar aqui de faturamento a gente sabe que é ego, vamos falar de quanto que eu botei no bolso a cada mês e até chegar aos meus primeiros 100 mil, né? Somando o todo, mostrar quanto tempo eu levei. E durante esse processo eu quero passar algumas lições valiosas para vocês, coisas que eu aprendi. Então, março de 2023, 23 de março, foi onde eu peguei meu primeiro serviço. Aquele cliente lendário que eu fiz a prospecção, que eu falei no vídeo, né, do meu primeiro vídeo, segundo vídeo do canal, o primeiro vídeo viral lá de como eu tenho um salário de 26 mil. Lá eu conto como é que eu falei com esse cliente, né, que eu não tinha experiência nenhuma e de certa forma eu tinha que passar uma autoridade que eu não tinha, que foi realmente desafiador. O primeiro cliente é o mais, assim, insignificante, a gente guarda a memória, mas foi por coincidência, né, foi uma indicação de um colega, foi um projeto grande, um projeto caro, então foi um cliente, na época foi um projeto de 5 mil, que eu cobrei 2 mil na entrada e mais duas parcelas de 1.500. Então, aqui tá o pagamento dele. A gente fechou e ele me pagou 2 mil no primeiro mês. Então, a minha receita de março veio de um cliente. E aí, nesse mês, eu já, né, pegando esse cliente, eu tava, assim, ó, formado. Inclusive, essa reunião tem um bastidor. Eu não sei nem se é proibido falar isso, mas no momento que eu tava falando com ele, eu tinha me formado, eu tava na formatura, tava recebendo diploma, eu não tinha nem CREA ainda oficialmente, eu tava falando com ele sem CREA, e aí, quando eu peguei ele, né, quando eu prospectei, ele aceitou meu serviço, eu fui lá correndo fazer um CREA. Aqui eu já coloquei as taxas de CREA e também coloquei uma coisa que não deu certo, que eu vou passar para vocês, cartões. Eu fiz cartões de visita da minha empresa mesmo. Deixa eu ver se eu pego um aqui. Eu fiz cartões da minha empresa nesse modelo aqui, ó, de gráfica, e comecei a entregar, né, porque depois que eu peguei o primeiro cliente, eu falei, opa, dá para viver dessa área, né. Então eu comecei a pensar na minha empresa em crescer ela, né? Como é que eu pegar mais clientes? E aí a primeira ideia foi negócios físicos. Vamos entregar esse cartão por aí, vamos parar em obra, entregar, vamos procurar contabilidade. Então eu percebi que isso não é uma boa, né? Hoje em dia o mundo é digital. Isso aqui acho que não me trouxe, cara, nenhum cliente. Eu entreguei mais de 100 desses e não, que eu lembro, ninguém me chamou por causa desse cartão, ninguém comentou pelo menos foi por causa de um cartão. Então isso não foi algo bom, foi algo para não fazer. Tanto que hoje eu ainda tenho um monte aqui em casa que ficou, que eu não entrego mais, é simples, a gente encontra uma pessoa e a gente passa o contato, sabe? Não tem mais essa de, pega o meu cartão aqui, sabe? Não, pega o meu número, e aí depois a pessoa chama se ela precisar. Então, foi um aprendizado que eu tive, né? Então agora nós vamos pro segundo mês, foi abril, que aí eu consegui, né? E eu fui fazendo parcerias, e esse início foi o mais difícil, né? E ainda, é por isso que é tão difícil. Tem até um conceito no livro do Jacob Petri, que é o Óbvio que Ignoramos, que tá aqui tá na minha estante aqui. Eu cito ele de vez em quando, né, esse livro, porque ele foi muito bom. Ele tem um conceito lá que ele chama de primeiro quilômetro, que é, né, como o nome diz, quando a gente começa algo, o primeiro quilômetro, né, a nossa, assim, a arrancada, sabe? Quando a gente sai da inércia de estar parado para começar a se movimentar, é a parte mais difícil. Então, é mais difícil por quê? Porque tu não tem conhecimento, tá inseguro, parece que tu tem que trabalhar mais, porque tu tem que trabalhar e aprender. E foi isso que eu fiz. Então, e ainda dá menos resultado, né? Então, esse início aqui, sabe, que eu ganhava 2 mil, 3 mil, sabe, 3.800, eu ganhava pouco, né, vamos dizer assim, e foi a época que eu mais trabalhei para pegar o meu negócio, mais do que até hoje em dia, porque eu estava trabalhando, eu estava estudando, quando eu não estava trabalhando, eu estava estudando como fazer, estava tentando pegar parceiros, começando do zero, né, então eu fazia muita coisa nesse começo, tentava muita coisa, errava muita coisa, até aprender o que dava certo. Aqui em abril eu peguei 3 serviços, né, que eu vou contabilizando o valor e também os serviços que eu fui pegando no mês para dar aquele valor. E aqui eu comecei a perceber quais são as fontes de serviço que eu tinha e fui aprendendo, né? E nesse início, né, muita gente me pergunta se eu fiz algum curso ou algo do tipo. Eu tinha uma engenheira próxima que decidiu me ajudar nesse início e na época, ela me passou alguns projetos prontos que ela aprovou, modelo, então eu consegui ver bastante coisa já me ajudou, passou alguns memoriais também, modelo, e ela me tirava algumas dúvidas pontuais também.
Então eu perguntava coisas para ela, ela me ajudava. E eu acho fundamental você ter alguém para te ajudar no início da jornada. Talvez foi isso que me acelerou ali, me conseguiu me dar confiança. Então, a gente começar, né, do zero, sem ter nenhum norte para onde ir, sem ter ninguém para seguir, é bem complicado. Então, alguém que me deu, sabe, confiança, assim, porque eu vi que alguém que estava fazendo lá na época conseguia fazer. E eu lembro que ela faturava, ela até falou comigo, né, ela fazia em torno de 10 mil, ela conseguia ganhar. E na época, eu recém-formado, falava, porra, se eu ganhar 10 mil, eu tô muito bem, sabe? A minha meta era essa na cabeça. Cara, se eu chegar onde ela tá, já tá ótimo, sabe? Tipo, 10 mil por mês, recém-formado, eu não tinha perspectiva de ganhar isso em uma empresa. E aí eu encarei. E aí aqui esse é o começo, né? Expectativa 10 mil, realidade 2 mil, mas é o primeiro cliente. Segundo mês, né, da minha operação, abril, eu peguei 3 serviços e aí eu comecei a ver o poder da área. Eu vi que dava para pegar, né, fazendo as parcerias certas. Já falei em outro vídeo como é que eu faço parcerias e como é que quem eu procurava, né? Mas eu comecei a encontrar parceiros, outros engenheiros, contabilidades, enfim. Aí eu percebi que o negócio ia dar certo, eu abri meu CNPJ. Em abril foi o mês que eu decidi formalizar a empresa, né? Abrir a empresa, começar a cobrar no CNPJ para também pagar menos imposto, de certa forma, sobre serviço, né? Porque enquanto tu é autônomo, tu paga uma taxa muito maior de serviço para a prefeitura. Enfim, estando cadastrado no Simples Nacional, tu paga 6% em cima do teu faturamento. Então tem essa diferença. Mas eu tinha que, para abrir um CNPJ, eu tinha que saber que a área dava certo. Então eu precisei de 4 clientes para saber assim, não, tá, vamos abrir esse CNPJ, agora vai. E aí, vamos para maio, que é o terceiro mês da minha operação, que eu ganhei 3.897. Aqui eu tô botando como se fosse um salário, sabe? Então, até aqui, ainda tô abaixo, sabe, de um engenheiro recém-formado, dependendo da área, né? Assim, depende do lugar, depende de muita coisa. Eu sei que tem engenheiro recém-formado que ganha 2.500, que ganha 3.000, que ganha 4.000. Eu conheço engenheiro que foi recém-formado, que a empresa efetivou ele, né? Ele era estagiário na empresa, foi contratado por 5.000. Então, sabe, até aqui eu tô perdendo para muitos engenheiros que já estão há 3 meses botando 5.000 no bolso. Então também tem essa da resiliência, né? Não se compara com os outros, enxerga a tua perspectiva. Eu já via um potencial gigante na área, eu via que, cara, eu tô pegando cliente e eu não tenho nome, eu não tenho experiência, eu ainda tô conseguindo crescer. Imagina quando eu conseguir tudo isso, sabe? Conseguir reunir essas coisas, conseguir ter mais ainda convicção na área para poder apresentar para os clientes a solução. Então, aqui foi um mês que eu consegui mais 3 serviços, né? Com parcerias e toda aquela forma também. Muita gente me indicava por me conhecer e eu comecei a me posicionar assim, me fazer como falei em outro vídeo, serviço, sabe? Os conhecidos que eu tinha da faculdade, eu falei, tô fazendo esse serviço aqui, eu faço PPCI, se tiver alguém me indica. Então um ou outro aparecia disso e também, aqui foi um mês, né, um marco que eu botei o site, né? Então eu tive a ideia de criar um site de tráfego pago para o meu serviço. Então, criar um site, né, uma página para trazer clientes que procuram pelos termos de pesquisa do meu site. E aí eu me baseei em alguns concorrentes que tinham aqui enfim, não por Florianópolis, mas no estado tinham alguns, aqui na região tinham menos, então eu vi que tinha uma oportunidade aí. E aí eu também percebia isso, né? Enquanto eu comecei a atuar na área, algumas vezes eu precisava ir ao quartel, eu encontrava outros engenheiros, eu via que como eles trabalhavam, e eu vi que a maioria deles acho que não usava site, sabe? Eram caras mais velhos, que não tinham esse conhecimento, e, enfim, não acreditavam nisso, eles eram mais do boca a boca, pegar cliente assim pelo tempo de serviço, pelo tempo na área, ele acreditava que os clientes iam recomendar eles, o que é uma boa forma, acontece realmente, mas fica muito limitado. Então ali eu falei, cara, olha, eu sou um gurizão novo, eu sou dessa geração de tecnologia conectada, vamos tentar fazer diferente, vamos lançar um site aqui, vamos fazer tráfego, né, um valor que eu possa pagar e ver o que acontece. E realmente trouxe um retorno. Então, daqui eu vou começar a prospectar mais clientes mês a mês por causa disso. Mas também não é nada fora do normal. O site ele te dá umas formas te dá bastante, né, bastante lead, traz bastante gente interessada, mas a tua tarefa é de converter. E nem todos os leads que vêm de site são bons, sabe? Nem todos que chegam ali tu vai converter. Tem gente que só está procurando preço, tem gente que está só mapeando. Aqui foi um mês marcante, maio, porque além do site eu também fiz o primeiro investimento. Praticamente tudo que eu ganhei até aqui, eu lembro disso. Eu ganhei isso aqui, né, eu tirei meus custos, né? Eu também comecei a empresa morando com meus pais, então eu morava com meus pais enquanto eu comecei, isso foi um grande privilégio que eu tive, né? Porque eu já não tinha vários custos que muita gente vai ter, sabe? Eu não escondo meus privilégios, não vou contar a história triste aqui, falar que eu vim do zero e tal. Eu tive uma certa ajuda, mas essa ajuda era basicamente estar morando com meus pais e ter um negócio para construir. E em nenhum momento eu me acomodei, porque eu falei, porra, eu não quero morar com meus pais para sempre, eu não vou ficar aqui sendo, tá ligado, um fardo para eles, para ficar aqui só sugando eles sem gerar retorno. Então, eu vou realmente fazer o meu negócio dar certo para não precisar, né, nem que eu ajude eles financeiramente, que também era um objetivo,
que hoje eu consigo, né, graças a Deus. E aqui eu investi num PC, então o dinheiro que eu ganhei daqui, tirando meus custos, eu peguei e botei num computador melhor para poder trabalhar. E uma segunda tela também foi um diferencial, porque aí eu comprei esse Note que eu uso até hoje, e eu já tinha a tela, né, mas eu tinha um PC fixo aqui. Então botei um notebook, ganhei um pouco de mobilidade e também uma segunda tela que para trabalhar me ajudou muito. Então, basicamente, no início aqui, esses meses, eu trabalhei de graça, sabe? Eu reinvesti tudo no negócio. E aí, vamos para junho, que é o quarto mês, peguei 4 serviços também. E aqui foi um mês também marcante, porque foram meus primeiros 2 projetos grandes. Peguei projetos, assim, de mais de 5, 6 mil reais. E apesar do valor não estar condizente, é porque eu trabalho em parcelas, né? E isso é uma coisa que eu aprendi também. Né, a maioria dos clientes não paga à vista, inclusive, e a gente parcela em 3 ou 4 vezes, né? Hoje em dia eu tenho um método de parcelamento por entrega, já funciona melhor. Mas antigamente eu cobrava assim pro cara, eu falava, vamos supor, era 4 mil o serviço, eu cobrava em 5 parcelas de 800 ou 4 parcelas de 1.000, eu perguntava para ele como é que ficava melhor. Então, eu fazia dessa forma, mas não era muito bom, porque eu entregava o projeto em 1 ou 2 meses, né, aprovava, e o cara depois eu tinha que ficar cobrando ele mês a mês, ou gerar boleto, mas assim, alguns clientes corriam risco de não pagar, ocorreu alguns clientes não terminarem os pagamentos, comecei a perceber que não era tão ruim, eu acho que eu comecei a trabalhar só por entrega, né? Trabalhar por entrega, que além de eu poder controlar o quanto eu ia ganhar, porque eu entrego, né, a minha demanda, então eu recebo quando eu entrego. Eu também conseguia mitigar essa questão de pessoas estarem me dando calote, sabe? O risco do calote. Quando parcelas muito longas, eu cheguei a parcelar até 8 vezes, sabe? E eu entreguei o projeto no segundo, terceiro mês, eu tinha que cobrar o cara mais 5 meses depois de ter entregue o projeto. Então era uma coisa meio inconveniente, assim. Acabei percebendo com o tempo. Foi coisa que eu não sabia no início, eu aprendi com a jornada. E aqui, desses projetos grandes, tá incluso nesse valor a entrada deles, sabe? Então não é como se eles me pagassem à vista aqui, né? Os projetos eram caros, mas o valor veio só da entrada. E aí, com esse tempo também, né, cada vez que eu fechava um serviço, eles me pagavam a entrada e eu parcelava em 2 ou 3 vezes, esse valor caía pro mês seguinte, sabe? Eu comecei a criar uma carteira, sabe? Caíam mais assim, ó. Nesse mês, um cara me pagava. Nesse mês, 3 caras, mais um cara me pagava. Então eu tinha 4 pagamentos aqui. Nesse mês, esses 3 caras estavam pagando a segunda parcela deles, esse cara estava pagando a terceira dele. Então, 4 pagamentos, 7 pagamentos. Então, começou a gerar uma bola de neve. Claro que aqui esse cara já quitou a dele, mas aí eu tô com esses 3. Então, isso também era uma coisa que eu comecei a ver esse poder da recorrência e de como essa área ela é produtiva. Eu gostei muito dessa área, né, de PPCI, de PCI, por causa disso. E, enfim, vamos seguir aqui. Julho, eu ganhei 7 mil, então aqui foi um valor já expressivo. Na época eu falei, cara, ó, dá pra ganhar dinheiro legal. Ganhei, né, botei no meu bolso, mais uma vez, salário, faturamento foi em torno de 10 mil. Essas margens, elas variavam mês a mês, mas esse período, eu vou mostrar depois, eu tinha uma margem de 74%, eu peguei ali na minha planilha até, foi essa margem bruta foi essa margem líquida que eu tirei. Mas assim, aqui eu fiz a minha primeira execução, eu até anotei que não vale a pena, porque eu trabalhei com um cliente que me pediu uma execução de um corrimão, né, eu aprovei o projeto, ele não tinha o corrimão ainda da escada de saída dele, ele pediu o corrimão, eu procurei um serralheiro, fiz parceria com esse serralheiro, e falei, olha, se o serralheiro me fez um orçamento, por exemplo, de 8 mil, eu coloquei uns 20% em cima, então, tipo, 1.600, cobrei 9.600 do cara, sabe? Eu botei um pouco em cima do valor do serralheiro e entreguei, ó, eu falei, pô, a melhor coisa do mundo, o cara faz o serviço, eu, pela indicação, ainda ganho um valor ali e eu só vou meio que controlar, gerenciar, mas eu não vou me incomodar. Parecia um ótimo negócio. Só que aí eu percebi como obra tem imprevisto, e aí eu vi que foi um mau negócio, porque ocorreu que esse serralheiro entregou o corrimão de uma forma, ele fez o serviço certo, só que uma coisa que não estava inclusa no orçamento lá precisava ser feita novamente, o cliente bateu perna, falou que já era para ter sido feito, e para não criar mais atrito, também foi um problema, né, com esse cliente, eu parcelei, eu dependia das outras parcelas, né, para não me queimar com o cliente, deixar de receber as outras do projeto que ainda tinham para chegar, eu acabei resolvendo, tirando do meu bolso para resolver aquela questão da obra, então aquele meu lucro de 1.600 foi tudo do meu bolso, foi até mais, né, eu acabei perdendo dinheiro nesse serviço para corrigir lá a situação da obra, eu tive que, o serralheiro teve que fazer um retrabalho lá, então teve essa situação. Acabei percebendo que para mim a execução na minha área não faz sentido, eu faço projeto, eu acompanho depois, mas eu indico os parceiros para execução, eu até consigo, assim, mais parcerias que me fortalecem, né? Eu indico pessoas boas que resolvem, essas pessoas também lembram de mim, elas podem me indicar para a parte que eles não fazem, que é projeto, enfim, assinar RT. Assinar RT eu não assino, né? Eu faço um laudo e comprovo no local, né? Eu não saio assinando RT assim, sem saber o que é. Também é importante isso. Eu anotei em agosto, eu peguei 4 serviços e aqui também foi um choque do empreendedorismo. Eu vi que
empreendedorismo varia, né? Até aqui eu tava crescendo assim quase que linearmente, eu tava ganhando mais a cada mês. Aqui foi a primeira vez que eu ganhei menos que no mês anterior, então eu vi, opa, né, a gente tá sujeito a uma montanha-russa assim. Não era muita coisa, mas baixou de 7 mil para 5.700, entende? Então teve essa diferença. E eu peguei um parceiro, eu botei aqui parceiro 80/20, porque eu peguei nessa época, foi marcante, porque eu peguei o meu melhor parceiro, que é o que mais me indica serviço até hoje. Botei 80/20 aqui porque o princípio de Pareto, né? 80% dos teus resultados vem de 20% dos teus esforços. Então, a gente prospecta 10 parcerias para umas duas serem realmente boas. E essas duas parcerias vão estar entregando a maioria dos resultados, 80%, sabe, dos teus clientes, dos teus resultados. E esse parceiro até hoje me traz muitos projetos. Ele é um engenheiro de regularização de prefeitura que não faz bombeiro, então toda vez que alguém pede bombeiro, ele me passa o serviço, sabe? Então, sempre vem uma recorrência legal dele. Eu fiz um serviço também que eu não recomendo muito, também aprendi, né? Tô aqui mostrando que eu errei, fui aprendendo. Era de entregar materiais. Eu peguei um serviço só para isso, então a pessoa me chamou ali pelo site e falou, tu não entrega aqui, eu preciso disso aqui, isso aqui, isso aqui. Tu não quer vir aqui olhar e me entregar esses materiais? Eu falei, beleza. Tinha lá uma série, uma lista de extintores, luminárias, o serviço de prevenção, né? Placa de saída. E tinha uma lista lá, deu um valor, eu pensei, vou cobrar um pouco em cima, vou botar uns 30% aí, né, para considerar minha locomoção, também tem um lucro, né, empresário não é ONG, tem que ter lucro. Falei, vamos fazer isso. Só que esse serviço não me deu muito lucro, ainda me gerou incomodação e essa pessoa não me pagou corretamente. Então, eu tive 3 problemas e eu já de cara cortei, não, vamos ficar só no intelectual, projeto, tudo que depende de mim como engenheiro, sabe, assinar laudo e acompanhamento de AVCB, essas coisas que, né, acompanhamento de ABITS ou AVCB, dependendo de onde tu mora, mas dependendo do estado, mas assim, tudo que envolve execução eu percebi que dá muita incomodação e dá pouco lucro, sabe? Eu foco em margem de lucro, né? Margem alta, serviço intelectual, serviço que tu possa rentabilizar o teu conhecimento, mas não esse pessoal que instala, gasta muito material. Tu vê lá, uma execução, o custo foi 100 mil, mas metade foi material, a parte de mão de obra o cara também teve deslocamento, teve custo de hora, então o lucro do cara é baixo, sabe? 20%, 30%, é um lucro baixíssimo. Então não compensa. Para mim, mais uma vez, princípio de Pareto, sabe? Botar minha energia onde dá os resultados. Então, eu não vou ficar botando minha energia num serviço que me dá pouca margem, sendo que eu tenho outro lado, um serviço que eu posso botar mais energia que me dá uma margem maior. E aí, isso foi agosto, né? Setembro, botei aqui 7.600. Aqui eu também vi, né, o poder dessa área, a recorrência. Foi a primeira vez que um cliente me chamou para fazer um segundo projeto com ele. Então, eu achei isso muito interessante, sabe? Um cliente que gostou do meu serviço me chamou para orçar e me aprovou o orçamento, né? Fechamos um projeto. E aí eu vi que tem recorrência na área também. Também fiz um AVCB, ou ABITS, né? Aqui a gente chama de ABITS, mas é AVCB, que eu aprovo o projeto, depois eu ainda tenho que acompanhar a aprovação de projeto com documentos, né, técnicos que o bombeiro pede. Isso é um novo serviço, então eu consigo, no mesmo cliente, eu consigo oferecer 2 ou 3 serviços para rentabilizar muito bem em cima disso. A área tem um potencial de recorrência muito grande com o mesmo cliente. É uma área fantástica. Eu gosto muito dessa área de PCI, né, prevenção contra incêndio. E aí, aqui em outubro, mais uma vez aquele fenômeno, né? Caiu aqui, 5.700. Voltei. Mas eu peguei 6 serviços, né? Parece que eu peguei mais, mas eram serviços menores, sabe? Era laudos, questão. Alguns laudos eu cobro 1.000 aqui no escritório, 1.500, 1.250, dependendo. Então, pegar serviço, nem todo serviço que está aqui é projeto, sabe? Não é projeto parrudo de 5, 6 mil. Tem coisas que são serviços menores, mas esses serviços são extremamente simples de serem feitos assim e trazem uma rentabilidade legal. Então, por isso que eu pego. Aqui, novembro, 6.400. Então, chegando aqui, vocês já estão vendo mais ou menos um padrão, né? Pode ver que meus primeiros meses, né? Eu fiz um vídeo que eu falo que eu ganhei 26 mil, né? Foi o meu melhor mês da operação, foi em novembro do ano passado, mas eu tenho uma média aqui no escritório que vai de 15 a 22 mil, enfim, que eu boto no meu bolso, né? Falando de lucro líquido. Tu vê que o que hoje eu levo para fazer em 4 ou 5 meses, aqui, né? 100 mil, eu levei 12 meses para fazer. Tudo tem um começo, sabe? As coisas são devagar, entende? Não tem fórmula mágica, não tem lucros rápidos, sabe? Tu cresce com o tempo. E aí tem uma frase que eu gosto muito do jiu-jitsu que vem para isso, que é devagar é suave, suave é rápido. Então, sabe, devagar, vai construindo teu negócio, ó, vai criando parcerias, vai pegando nome na área, vai pegando, sabe, vai ficando conhecido pelas pessoas, vai ganhando autoridade, tu pode aí começar a cobrar mais caro depois. E devagar, né, é suave e suave é rápido. Vai suave, tu vai chegar lá. Vamos lá, agora vai começar a ficar melhor aqui também. Mas você vê, até novembro, cara, um mês eu tirei 7 mil, foi o meu melhor mês. Aqui eu já tô com 3, 6, 9 meses trabalhando, saca? Então,
não é rápido, entendeu? Eu levei 9 meses e eu ainda não tirei meus primeiros... Aqui chegou o primeiro mês, ó, no 10º mês eu ganhei 12 mil, que foi meu primeiro 5 dígitos, sabe, na área, na profissão. Só que a gente vai fazer um exercício depois que tu vai ver como valeu a pena, sabe? E mesmo parecendo lento, foi rápido, porque eu vou mostrar pra vocês. Vamos lá, aqui em novembro eu peguei 3 serviços, dezembro eu peguei 2 serviços, e eu peguei 12 mil por quê? Apesar de ser 2 serviços, um desses serviços foi um projeto de 15 mil reais, que na época foi o meu maior projeto, e o cara me pagou à vista, saca? Era um cara que queria fazer um galpão e queria uma certa urgência, e ele já queria acertar à vista, enfim, não vou reclamar, né? Aceitei esse valor, né? Entra faturamento, tirei imposto e tal, 12 mil de salário no final do mês, limpo do meu bolso. Então, foi o primeiro grande mês, terminei o ano com chave de ouro, né? 2023 foi dezembro, o primeiro mês que eu tirei 12 mil. Mas aí nós caímos na realidade do empreendedorismo de novo, né? Retorno passado não é garantia de retorno futuro. Janeiro a gente volta a remar tudo de novo. 2024, janeiro, 6.900. Então baixou, né? Não entrou mais um projeto de 12 mil, eu ganhei menos. Mas o que me salva é que eu tenho uma carteira de clientes que me traz e eu fechei mais 3 em janeiro. Aqui também eu vi o poder da sazonalidade, né? Que é o quanto teu negócio ele varia, né, com o tempo. Ele tem épocas que ele é melhor ou pior. E essa região de final de ano, início de ano, agora já no segundo ano da área, eu percebo que o pessoal tá mais em clima de festa. Ninguém quer regularizar muita empresa, sabe? E o pessoal já tá meio que... Dezembro é bem difícil de captar cliente. Esse aqui foi uma exceção, sabe? Porque o pessoal já tá querendo começar o próximo ano, vamos virar o ano, e eu começo a pensar na minha empresa, vamos resolver problema ano que vem. Em dezembro o pessoal já tá com uma cabeça de recesso, sabe? Ali pro dia 20 todo mundo para. E janeiro também, o pessoal inicia lá pro dia 10. Então, aqui são 20 dias perdidos que são 20 dias a menos de trabalho. E é 20 dias que ninguém tá funcionando, eu não consigo pegar cliente nessas épocas. Então, são meses mais fracos, faz parte. Eu acabei percebendo essa dificuldade, né? Eu peguei menos serviço nesses meses. Mas eu anotei aqui também que eu fiz uma escada. Foi a última vez que eu trabalhei com execução de vez. Eu trabalhei em uma escada que eu executei, que foi um serviço que foi muito furado. Eu fiz uma escada assim, eu fiz um projeto pro cara, uma alteração, que ele precisava de uma escada nova, né, com a largura correta pela norma, né, regularização, largura mínima 1,10. Ele não tinha, eu atualizei isso em projeto, e ele me pediu ajuda para executar. Pensei, vamos tentar de novo, vou indicar o serralheiro, vou executar, né, vou pegar o serralheiro, o orçamento dele, vou botar um valor em cima e passar pro cara e vou só controlar e vamos ver se eu ganho dinheiro. Eu ainda botei 2 ou 3 mil de lucro, sabe? Se eu não me engano, o orçamento deu 15 mil reais, deu 12 mil, eu botei 3 mil pra ficar 15. E, sim, uma gordura assim, falei, não tem como eu perder aqui. Cara, eu perdi, tu acredita? Eu acho que eu fiquei no 0 a 0 nesse serviço. Porque, mais uma vez, teve perda de material, teve ajuste de material no meio do caminho, assim, teve uma incomodação que eu vi, fora a incomodação, assim, eu vi como não compensa, assim, eu fiquei mais ranço ainda de trabalhar com obra. Tem várias questões, várias questões. E aí, cara, projeto é vida. Eu gosto de trabalhar em escritório, fazer um trabalho intelectual sozinho e consultar o cliente hora ou outra, claro, mas assim, obra pra mim não faz sentido. E eu tô construindo uma casa agora, né? Mas eu não vou operar essa obra de perto, né? Eu vou ser só um incorporador ali que tá cuidando da execução e do lado de mercado da casa, mas não vem ao caso, vamos lá. Aqui em fevereiro, eu peguei 4 serviços, fiz 7.600. Em março, eu comecei, eu dei um pulo aqui, né? Em março, eu ganhei 15.717, enfim, 97 ali. Peguei 3 serviços, só que um foi um pagamento, né? Foi um pagamento de 9 mil. Também foi à vista de um cliente que eu fechei antes, que ele me pagaria na entrega. Era uma licitação, um escritório de arquitetura fechou uma licitação e ele me contratou para fazer o PCI, certo? PPCI. E ele me pagaria na entrega, né? Porque, enfim, o órgão público demora para liberar o dinheiro, tem toda essa questão. Então, março foi o mês que caiu o pagamento. E aí, fortaleceu muito essa renda, subiu também. Só que daqui para frente, se vocês fossem olhar, né, como minha planilha de ganhos, daqui para frente o escritório não caiu mais disso. Eu comecei a cobrar mais caro, eu ganhei também mais nome no mercado e confiança. Então, daqui para frente, essa margem aqui não caiu mais. E eu vou mostrar uns números para vocês agora, vou esboçar algumas coisas, né? O quanto que somou aqui e mostrar um pouco desse crescimento aqui. Aqui tem 12 meses, né? O intervalo de março a março. E eu saí de 2 mil, fui para 15 mil. Porra, dá um clickbait isso aqui, né? Mas vocês veem que é devagar, cara. Assim, ó, mês a mês. Porém, não é tão devagar. Quer ver? Vamos rabiscar um negócio aqui. Então, aqui eu fiz um esboço, tá? Para mostrar para vocês meus primeiros 100 mil de faturamento. Eu botei 73.654 de lucro, né? Essa margem que eu trabalhei na época. Por conta de... Hoje em dia eu trabalho com margens maiores. A minha margem está em torno, sempre acima de 80%, variando mês a mês, dependendo de alguma coisa que ocorra, mas
é uma média, assim, eu trabalho de 75% a 85% de margem. Só que nessa época minha margem era menor porque eu estava começando, eu me aventurei algumas vezes, vocês viram ali, eu perdi dinheiro em algumas ideias de execução, algumas coisas que não me deram retorno. E mesmo assim, eu consegui 74% de margem, o que é uma margem muito boa para um negócio. E tudo bem que é um negócio intelectual, mas pegar um negócio físico aí do mundo, pegar um restaurante, qualquer coisa, eles não trabalham com essa margem, é muito longe disso. Isso eu fiz em 10 meses, né? E aí, eu peguei quanto tempo eu levei para fazer meus primeiros 100 mil no bolso, né, de lucro? Eu levei 12 meses, mais 2 meses eu consegui 101.478. Aí tô fazendo exercício simples, assim, mesmo que, né, demorou, de certa forma, né, demorou. Dividido por 12 isso aqui, para meio que tirar um salário nesse ano, né, sabe? Meu primeiro ano como engenheiro recém-formado, isso dá 8.456. 8.456. 8.456 reais de salário, se eu tivesse trabalhado numa empresa nesse período e ganhado isso aqui, como recém-formado na engenharia. Que empresa paga isso para um engenheiro que acabou de sair da faculdade? Então, esse é o raciocínio, sabe? Esse é o poder dessa área. Eu acredito muito nessa área. E eu acabei também uma coisa, né? E como é que tu começou ali, quando tu começou em março ou abril, como é que tu sabia que essa era a área que tu iria viver disso? Cara, eu não sabia. Aí que tá, eu comecei a me aventurar. Eu só comecei e fui dando meus primeiros passos devagar, vocês viram assim, né? Vocês não viram, né? Mas eu tentei explicar. Primeiro mês apareceu um cliente, por sorte. Aí eu comecei a prospectar parceiros e descobri que tem, né, gente interessada nesse serviço e procurei engenheiros que trabalhavam com isso, tentei conhecer esse pessoal para ver se dava para viver disso. E a partir disso, eu fui executando, sabe, mais ação, né? A ação gera clareza. Eu só executei, fui aprendendo, fui errando muito, mostrei para vocês vários erros que eu tive, que eu não recomendo fazerem. Às vezes, quando a gente conhece alguém, né, ou a gente conhece alguém que está bem sucedido, está em um lugar bom hoje, que tem uma renda legal, tu pergunta assim, cara, como é que tu começou? Como é que tu fez? Porque a gente quer saber como é que a pessoa tinha tanta clareza lá no início, mas normalmente ela não tinha clareza, sabe? Ela foi fazendo, ela foi mais fazendo e aprendendo com o caminho do que ela estava completamente confiante lá no início. Muitas vezes ela não sabe realmente para onde ela ia. E aquela coisa, a gente muitas vezes na vida, a gente quer estar pronto, né? A gente quer realmente, como é que tu ficou pronto? Como é que tu se preparou? Cara, eu fui aprendendo, sabe? Eu fui estudando enquanto eu fazia. E a gente não tá pronto para fazer as coisas, a gente deveria começar sem estar pronto, porque a gente se prepara às vezes demais para as coisas, a gente quer estar 100% pronto para dar início a alguma coisa, e aí isso é só procrastinação, entendeu? Tu tá dando uma desculpa pro teu cérebro assim, não, eu vou começar quando eu souber isso, isso e isso, quando eu souber tudo. Mas, cara, se tu for olhar realmente quem fez lá atrás, quem tá fazendo o que tu quer fazer hoje, essa pessoa não começou assim, ela começou sabendo 50% daquilo, ela foi aprendendo com o caminho, ela não tava. Quando eu comecei o meu primeiro cliente, eu falei para vocês, eu não sabia da área direito, mas eu fui lá na reunião, vamos ver no que dá, eu tentei, né? Falei, vamos se aventurar nisso. Eu não esperei aprender tudo sobre a área, ficar lendo as normas, aprender a fazer um projeto do zero. Eu não tinha isso, por mais que fosse bom ter, mas talvez o meu sucesso foi porque eu agi mais. Eu era uma pessoa que naquele momento estava voltada para ação, me tornei essa pessoa. Eu até gravei um vídeo sobre isso, eu quero mostrar depois, falar sobre, fazer um link aqui, mas acho que esse vídeo eu vou lançar depois desse de agora, sobre pessoas inteligentes que ficam muito travadas porque querem se planejar demais ou esperam o momento certo, e isso não existe, sabe? E te falar assim, o meu grande segredo, se eu tive um grande segredo, foi ação constante, ação consistente. Todo mês eu comecei a trabalhar nisso. Claro que, como eu falei, não tem história triste aqui, não tem. Eu tive um privilégio enorme que era ainda morar com meus pais. Eu não tinha essa pressão, né? Eu não tinha filho para sustentar. Era eu por mim mesmo. Eu tinha um pouco um outro lado, eu tinha uma segurança, mas era só isso. Eu comecei a fazer, entendeu? Eu comecei a fazer ação constante. Comecei a viver aquilo, 100% dedicado a essa empresa, a esse negócio, fazer crescer. Vi o potencial da área, fui aprendendo e crescendo. Esse é o grande segredo, não teve segredo assim, não teve um método mirabolante. E a mensagem é essa, assim, eu acredito nisso, a mensagem do vídeo é sobre o retorno, ele vem com o tempo, sabe? Não tem caminho fácil ou rápido, entende? O que vale a pena na vida vem, né, tem essa frase que eu gosto, dos juros compostos, entende? Então, seja relacionamento, seja o teu trabalho, as coisas que realmente valem a pena, elas levam tempo para ser construídas, é um jogo longo. E por mais que eu tenha mostrado um resultado aqui que sei lá, para engenharia, né, chegar a 8 mil por mês de salário no primeiro ano, pô, é um baita resultado, sabe? Foi meio rápido. Mas para mim não foi rápido. O primeiro mês ganhando 2 mil, olhando meus colegas do outro lado já estavam formados numa empresa multinacional ali, numa empresa ganhando 4, 5 mil.
cara, eu tava ganhando menos, sabe? Se eu fosse nessa armadilha de me comparar, eu ia achar que eu tava atrasado, que eu tinha que rodar rápido o negócio, tinha que fazer dinheiro rápido. E não, vocês viram, foi lento. Mês a mês, quase que uma escada. Teve mês que variou, né? Tipo, eu perdi, eu ganhei menos. Mas consistência, ação constante. Quando tu empreende, é normal essas oscilações, entender isso. Não tem muito segredo. O que eu posso te passar aqui, que eu vivi essa trajetória, só continua. E o conhecimento técnico que tu precisar, eu posso estar te ajudando. E se tu quiser começar, se tu gostou dessa área ou quiser abrir um negócio de engenharia, enfim, eu tô aí para te ajudar. Eu tô gravando um intensivo agora, terminando ele, tem mais de 4 horas ali de aula, fazendo um projeto do zero, um PPCI, até a aprovação. Eu vou botar isso no ar em breve, vou lançar aí. Quem quiser, compra. Quem não quiser também, tá em frente. Mas eu tô aí ajudando. Se tiver interesse também, eu tenho uma consultoria individual, uma mentoria, queira chamar como queira, para te ajudar a construir isso. Tenho ideia de outras coisas que eu posso fazer para ajudar. Eu tenho ideia de fazer alguma coisa, fazer também um intensivo, um framework, uma ideia de como gerir um escritório e também essa área de laudos, que é muito pouco explorada, é uma área muito boa, na verdade, que dá para ganhar dinheiro, não, dinheiro fácil, né, aquela coisa, não, dá para ganhar dinheiro trabalhando menos, porque um projeto leva horas para fazer, um projeto é complicado, o laudo é um documento, sabe, é um documento, vai no lugar, confere uma coisa específica e libera, então é um serviço mais rápido, é um serviço que gera mais retorno, assim, gira caixa, gira dinheiro. Eu vou fazer um mini curso, sabe, umas aulas sobre isso, vou falar um pouco sobre isso, ainda tem que gravar, mas isso é uma ideia que eu tenho, porque é um baita negócio, eu posso falar depois em breve, né, da minha renda. Nem tudo vem de projeto, entende? Tem muito que eu ganho ali por fazer laudo, porque basicamente são 3 formas de receita que eu tenho. PPCI, que é o meu projeto, a BITS ou a VCB, que é acompanhamento de vistoria, que é onde entra esses laudos que o bombeiro pede, e também solicitação desse AVCB, que é controlar no sistema. Então, são 3 fontes de renda, né? 3 formas principais de receita no meu escritório. E PPCI é 60%, sabe? 50%, dependendo do mês. Então, se eu dependesse só de PPCI, eu poderia estar ganhando metade do que eu ganho. Então, fazer projeto é importante, mas entender que a área tem várias formas de receita, e é isso que eu quero te mostrar com o tempo, trazer isso aqui, é o que vai te diferenciar, te fazer ganhar mais. E é uma área excelente para trabalhar. No começo eu tive essa ajuda, né? Eu tive uma engenheira que me ajudou e é muito bom ter alguém para te direcionar, para te ajudar no início. Então, se tu quer começar, de repente, sem compromisso, vou deixar aí na descrição, conversa comigo aí. A gente também tô no Instagram conversando com o pessoal, tranquilo, sem segredo, pode me chamar lá, se tiver dúvida me chama. O que precisar eu tô aí para ajudar. É claro que o meu conhecimento, eu não vou vender ele de graça, né? Eu não vou dar ele de graça aqui no YouTube, eu não vou mostrar um vídeo aqui aberto, mostrando como faz um projeto, não vou entregar o ouro assim, tão de graça. Mas pra mim, isso que eu tô fazendo hoje já é entregar o ouro, sabe? Eu queria alguém 2 anos atrás me mostrando que dá pra viver essa área que já chegou lá. Porque naquela época, quando eu fiz, era tudo meio que incerteza. Meu parâmetro era essa mulher que ganhava 10 mil, mas dá pra ganhar ainda mais. Então, ter alguém que já conseguiu chegar em algum resultado relevante na tua área te ajuda muito. Então, se tu quiser me encontrar, conversar comigo, fico à disposição aí, me chama. Se não quiser, tá tudo certo, deixa um like aí no vídeo para me ajudar. Esse vídeo trouxe algum valor, alguma reflexão, eu acredito que foi um vídeo legal, né, mostrando realmente o meu crescimento orgânico aqui. Cara, sem filtro, sabe? Mostrei valores, mostrei bastidores, mostrei coisa que deu errado, me expus aqui, eu não tô falando só coisa bonita aqui, eu mostrei realmente o que eu errei. Então, deixa o like aí se for para apoiar. Comenta aí embaixo o que tu achou do vídeo também, se te ajudou em algo. E se inscreve aí no canal se tu não é inscrito. Também estou escrevendo, né, textos para o Substack, vou deixar aí na descrição. Se quiser acompanhar textos em conteúdo mais profundo, estou curtindo muito essa rede social. Estou para publicar, ainda não lancei nenhum, mas também se conecta comigo lá no LinkedIn, vamos trocar uma ideia por lá. Quero lançar alguns textos lá mais técnicos de engenharia, enfim, produzir conteúdo de texto também, né? E quero consumir e produzir mais de texto, porque leitura deixa a gente mais inteligente. Eu acredito nisso. E é isso, tamo junto, se inscreve aí no canal. É só o começo, vamos pra cima.